Então, pessoal, boa tarde. Rapidamente a gente vai fazer uma apresentação do André. O André é presidente do Clube Numismático do Rio de Janeiro. Ele veio gentilmente aí desfrutar aí desses 2 dias de comunhão entre nós colecionadores, né, e trazer um pouco da experiência dele. Sempre que eu mando o convite para ele dos eventos que a gente organiza no estado, o André prontamente está junto com a gente. Obrigado, André, pela sua vinda. Demorou só quase 8 horas de ônibus para chegar em Santa Maria Madalena. Falou que conheceu 12 cidades com um tour, né? E ele pesquisou sobre a cidade, isso que é interessante, né? Então ele vai unir a numismática com o título da palestra, né? Na Cidade das Estrelas. Então, obrigado aí por vocês terem vindo. Primeiro encontro numismático, ano que vem a gente tem o segundo, terceiro, e a gente tem certeza absoluta que a gente vai transformar a cidade de Madalena no polo regional aqui da numismática no estado do Rio de Janeiro, tá? Obrigado, desfrutem bastante, perguntem bastante, a palestra é para isso mesmo, para tirar dúvida. Aproveitar que o André está com a gente aí. Obrigado, André. Então vamos lá, por que numismática das estrelas na cidade? Eu vou me apresentar depois, faz parte da palestra. Tem uma ordem. Por que na cidade das estrelas? Vocês sabem por que Madalena hoje é a cidade das estrelas? Vocês sabem? Eu não. São jovens, gente, antenados. Não? Madalena é a cidade das estrelas porque é o melhor ponto para ver as estrelas. Exatamente, só que hoje isso é a lei. Tem a Lei 9.541 de 2022, que declara que o município de Madalena é a cidade das estrelas. Justamente por essa observação, uma deputada, tem o nome dela, Adriana Baltazar. Ela é vice-presidente da Comissão de Turismo da LERJ. Ela não se reelegeu esse ano. Teve aqui no Festival das Estrelas, inclusive. E ela fala justamente disso, ó. O título revela a capacidade turística de Santa Maria Madalena e insere a cidade no roteiro turístico do estado, contribuindo para movimentar a economia de toda a região. Ela tentou e está conseguindo fazer esse movimento turístico, mas existe uma razão. Realmente, observar as estrelas aqui de Santa Maria Madalena é diferente. Eu moro no centro do Rio de Janeiro, eu vejo fumaça de poluição, eu não vejo um céu tão bonito. Chegando aqui, passando de Macuco, já vendo essa serra, eu já estava vendo uma cidade linda sem ver nada, só as estrelas. Então eu pesquisei um pouquinho e eu quis trazer isso porque o turismo vai aumentar muito aqui nesse sentido, nesse ponto. Como um Dive Park, um Dark Sky Park, e é o primeiro da América Latina, infelizmente a foto não dá para ver tanto, mas são pessoas aqui de Santa Maria da Madalena, aqui no cantinho. Felipe, você consegue apagar essa luz? Eu acho que ficaria melhor para ver. Não melhor não, é tudo feito. Aqui está mais melhor. São pessoas aqui de Santa Maria da Madalena, essa foto foi tirada do site da Prefeitura de Santa Maria da Madalena. Já nesse movimento de observação, as pessoas elas já vinham aqui de fora, sem ser da cidade, sem ter essa relevância, sem ter essa regularização. E hoje virou um projeto de lei, foi aprovado, então hoje, legalmente, Santa Maria da Madalena é a cidade das estrelas. Então hoje nós vamos contar a história da astronomia através da numismática. Lembra que eu falei que a história do Brasil pode ser contada pela numismática? Mas não é só a história do Brasil, não é só um recorte do numismático. Vocês conhecem Harry Potter? Existem moedas de Harry Potter. Existem 188 moedas de Harry Potter. A gente pode contar a história de grandes personagens, como Ayrton Senna, por exemplo, como a Rainha Elizabeth, como o presidente Kennedy. Essas autoridades elas estão estampadas na moeda. E hoje o recorde, inclusive, é da Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth II tem 8.839 moedas cunhadas com a face dela. Isso é um recorde que ninguém vai bater, mas é a maior. Nós temos moedas de Star Wars, por exemplo. Eu no meu escritório do Rio de Janeiro tenho uma moeda do Homem-Aranha. Então, assim, é possível contar a história de qualquer história através da numismática, mas hoje nós vamos contar a história da astronomia. Então, meu nome é André, eu sou formado em Direito, eu sou bacharelão em História, sou presidente do Clube Numismático do Estado do Rio de Janeiro, sou formado em Educação Museal pelo Museu Histórico Nacional, já fui curador da coleção Objetos ao Real da Casa da Moeda do Brasil, já fui consultor da Casa da Moeda também, já dei palestras em vários eventos,
eventos aqui do Rio, do estado do Rio, fora do Rio, para consultoria em 9 países diferentes, quando o assunto é numismática. E para mim é sempre um prazer muito grande. Faço um trabalho em escolas lá no Rio, porque a numismática é uma excelente ferramenta de educação. A gente contar uma história para crianças e trazer um pedaço da história para mostrar para elas é sensacional. Então, estou aqui vestido de astronauta. Vamos contar um pouquinho da astrologia. Primeiro eu separei, antes de Galileu Galilei, além de Galileu Galilei ele ter sido um marco para a astronomia, antes dele nós não tínhamos moedas para contar. Então eu precisei fazer esse recorte para a numismática. Mas eu trouxe essas 4 pessoas que são muito importantes para estudar astronomia. Eu vou ler aqui, porque eu não consigo ler em direito, mas só para vocês lerem também, porque eu acho que não vai dar para conseguir todo mundo ler. O primeiro é Aristóteles de Estagira, que nasceu em 384 a.C. Ele explicou que as fases da Lua dependiam da iluminação solar, ao observar a formação de sombras durante os eclipses. E também defendia a hipótese de que o universo fosse finito, ou seja, tinha um começo e um fim. E aí, antes de a gente continuar, é legal, Santa Maria Madalena é uma cidade de observação das estrelas. E todo esse conhecimento foi obtido através da observação. Porque a gente não tinha ferramenta, estamos falando aqui de 400 a.C. Então não existiam ferramentas, não existia telescópio, não existia nada do que a gente tem hoje. Aristarco de Samos, 310 a.C., foi o primeiro filósofo a propor que a Terra se movia em torno do Sol. Quase 2000 anos antes de Copérnico, que popularizou essa teoria. E também conseguiu medir o tamanho do Sol e da Lua em relação à Terra, só olhando o deslocamento de sombras. Ele conseguiu medir uma precisão muito boa o tamanho do Sol e da Lua, só olhando sombras. Erastóstenes de Cirene calculou com boa precisão o diâmetro da Terra. Foi o primeiro cálculo, em 276 a.C. E Cláudio Ptolomeu, que apresentou o modelo ptolomaico, que apresentava diversas órbitas circulares que descreviam com relativa precisão o movimento dos planetas conhecidos, e que foi utilizado até o século XVI, que foi o época da Galileu Galilei. Então, aqui nós temos o primeiro cálculo de diâmetro do Sol, o primeiro cálculo de diâmetro da Terra, o primeiro sistema planetário criado, e isso tudo antes de Cristo. Então, todas essas informações têm mais de 2000 anos. Então, olha quanto conhecimento somente a observação te trouxe. E aí nós chegamos em Galileu Galilei. Em 1608, enfrentou as ideias geocentristas da época, bem como a visão de imutabilidade dos astros propostos por Aristóteles. Aperfeiçoou o telescópio. Esse aqui é mais velho que eu. Muito mais E velho. utilizou para observar as crateras da Lua, as fases de Vênus, e descobriu os satélites naturais de Júpiter, são Io, Ganimedes, Calisto e Europa. Galileu Galilei criou o primeiro modelo de telescópio da história. Um modelo muito precário, mas o primeiro modelo foi criado por ele. E por que a gente fala em teorias geocentristas? Porque naquela época acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Eu particularmente não sei falar sobre isso, mas dizem que existe vida fora da Terra. Muitas pessoas acreditam que só esse planeta tem vida. Então, se só aqui temos vidas, nós somos o centro do universo. Essa é a teoria geocentrista. O Sol girava entre nós, porque nós éramos o centro. E ele não. Ele já, através do adaptando, estudando o modelo ptolomaico do sistema solar, ele viu que não, estava errado. Que era o Sol que estava no meio do nosso sistema solar, e ele já previa também que o universo era muito maior do que o que nós temos. E aí nós temos 24 moedas com a temática de Galileu Galilei espalhadas pelo mundo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, porque está um pouquinho embaçado, mas se alguém quiser ver pelo computador também consegue. Niue é a primeira moeda, uma moeda de ouro, da série Ícones da Inspiração. Colocou Galileu não como um astrônomo em si, mas como um homem que fosse inspiração para as pessoas.
ao lado do seu telescópio refrator, que era uma das primeiras tecnologias de inovação respeitadas pela humanidade. É claro que assim, se você pegar lá no Egito Antigo, como eles construíram a pirâmide do Egito, aquilo gera uma espécie de tecnologia. Mas uma tecnologia de inovação, o telescópio é o primeiro dado a Galileu. E aí, na Rússia, em 2014, nós tivemos uma coleção para comemorar os 450 anos de Galileu Galilei. E isso é uma tecnologia interessante. Eu estava falando com Wagner. Essa tecnologia de coloração, essa moeda só existe 150 moedas dessa no mundo. É uma moeda prova que foi colorida artificialmente através de uma tinta esmalte. Como é que é essa tinta esmalte? Vocês estão vendo que o universo está dentro de janelas? Porque eles precisam fazer espaços para colocar tinta líquida, mas uma tinta resinada, que vai ficar dura, para colar a moeda. Isso é uma tecnologia arcaica. Hoje o Brasil, através das suas inovações, porque o Brasil ele é muito grande no campo de inovação, ele criou a tecnologia de topografia. Ele conseguiu adaptar a tecnologia de coloração de bolas de golfe para trazer para a numismática. E hoje essa tecnologia foi copiada em vários países do mundo. Então, tudo bem que nós estamos falando de numismática brasileira aqui, mas a Casa da Moeda do Brasil, ela exporta tecnologia de tanta qualidade que ela tem. É um dos maiores parques fabris do mundo, o maior da América Latina. Congo, isso é um adesivo, é uma moeda mais antiga, de 2007, 2008, se não me engano. E foi para comemorar os 250 anos 450 anos de Galileu Galilei também, tá 250 anos, mas não é 250 anos, 450. E outra raridade, que eles têm 1450 peças de ouro. E aí já tem a observação do sistema ptolomaico com as observações que Galileu Galilei fez. E aí, por fim, Cuba, que em 2019 teve o Ano Internacional da Astronomia, eu falo um pouquinho sobre ele no final. E aí, como foi o Ano Internacional da Astronomia, acho que foram 46 países que colocaram moedas em circulação ou não com o tema de astronomia. E aí depois nós temos... Oi? Vamos terminar. Vamos terminar. Por que ela começa oval e vai indo até ficar redonda? Não, todas as moedas aqui são redondas, é só questão de imagem mesmo. É tudo redondo. É tudo redondo? Todas são redondas. É só questão de imagem mesmo, porque o coisa está meio torto. Eu não consigo colocar. Como assim? Aqui Projetor hoje. O projetor está inclinado, aí ele não fica bem. Mas todas são redondas, é só efeito de imagem. Rogério, aqui na tela, Aqui na tela aqui você vê ela redondinha. Ó. É porque eu não consigo. Aqui no mas computador, depois, aqui, aqui você consegue ver que ela está redonda, é só por questão de imagem. E aí nós temos Copérnico. O primeiro modelo matemático capaz de predizer as órbitas planetárias com precisão, porém com grande complexidade, foi atribuído ao astrônomo francês Nicolau Copérnico. Copérnico abandonou a visão geocentrista, atribuindo seu modelo ao Sol, o centro do sistema solar, no qual a Terra orbitaria o astro-rei em uma trajetória circular, completando uma volta a cada ano. Nessa representação, a inclinação do eixo de rotação da Terra seria responsável pela divisão das estações do ano e o movimento retrógrado de alguns planetas, como Marte, e a mudança de luminosidade eram explicadas com o uso de diversas órbitas. Tudo calculando com observação da movimentação solar e com as adaptações que ele fez no telescópio de Galileu Galilei. Copérnico melhorou o telescópio e conseguiu fazer novas visualizações e calcular o tempo de um ano, tanto na Terra quanto em outros planetas, através somente da observação da rotatória do Sol. E isso a gente está falando de 1473, muitos anos. E Copérnico tem 13 moedas. A primeira moeda é de 73, quando o modelo de Copérnico comemorou 500 anos. A segunda moeda é das Ilhas Cook,
que ela é em ouro, prata e tem um cristal de Swarovski no meio. Aquela pedra vermelha representando o sol é um cristal de Swarovski. E aí tem a retratação dos anos de O nascimento e Felipe morte. possui alguma moeda dessa? Provavelmente sim. Eu acho que é de Burkina Faso, essa segunda ele tem. Se não me engano, essa eu já vi aqui. Na terceira, a teoria é heliocentrista, né, o nosso Sol como o centro do universo, também dado a Copérnico. E aí nós temos o Sol lá no meio e os planetas orbitando em volta. E essa última é da Polônia, em 2017, porque Copérnico era polonês. Então nós temos aí uma homenagem como um dos grandes personagens da Polônia. André, Oi. dá licença. Aquela segunda moeda ali que tem o cristal, você tem noção da cunhagem dela e do valor de mercado dela, só a título de curiosidade? Essa moeda não chega aqui no Brasil, Wagner. Mas Eu acredito. a última vez que eu vi, ela estava custando 700 libras. Quanto? 700 libras. Qual o valor da Bíblia? A libra estava em torno de 6 reais. 700? É. Dá quanto? 4 mil reais, arredondando. Ah, R$6 minha libra, né? Eu sei que são poucas cunhagens, Wagner, mas eu não tenho certeza. Até que Menos não é de tão 5 mil, cara, com certeza. levando em conta o cristal, enfim. É porque ela não é tão grande. Uhum. Ela não é tão grande. E ela não tem tanto ouro quanto parece, porque aquele centro ali é em prata. Sim. Então ela não é totalmente ouro. Não é banho, é ouro puro. Só que ela não é totalmente ouro. Se você for ver, tem tanto ouro quanto prata ali. Então ela não é tão cara. Um prateadinho ali. Aquilo é prata. Obrigado. Nada. E aí eu coloco fases porque uma é a evolução do outro. Inclusive George Kepler foi aluno de Tycho Brahe. E eles têm poucas moedas. E é realmente a passagem de um adaptando o modelo do outro e melhorando o modelo do outro. Tycho corrigiu o modelo planetário de Copérnico com suas precisas observações astronômicas. Hoje, o sistema planetário que nós temos hoje é o modelo de Brahe ainda. Só que é claro que várias melhorias foram feitas, mas ainda é o último modelo conhecido. O Johannes foi assistente de Tycho, perdão, e revolucionou a mecânica celeste quando enunciou 3 leis que regem as órbitas planetárias, descrevendo-as como elipses e não como círculos. Por quê? Antigamente acreditávamos que a rotação planetária era perfeitamente oval, e não é. Ela é em elipse. Ela é oval e dando voltas entre ela mesma. A gente não mantém, não é perfeito. Ela vai girando entre ângulos e eixos diferentes. E é o modelo usado até hoje. Ele tem 7 moedas. E por fim, tem 24 moedas também, Isaac Newton, que elaborou sua lei da gravitação universal, explicando o fenômeno da gravidade e a dinâmica planetária de forma inesta. Todo mundo acha que a lei de Newton fala sobre a gravidade na Terra, e realmente fala, mas foi estudando os planetas que ele chegou a essa conclusão. Foi tentando estudar a gravidade fora da órbita que ele entendeu a gravidade daqui de dentro. Em Princípio, que é um livro publicado por Newton em 1721, 22, Newton formulou as leis de movimento da gravitação universal que criaram o ponto de vista científico dominante até serem substituídas pelas teorias da relatividade de Albert Einstein. Newton usou sua descrição matemática da gravidade para provar as leis de movimento planetário de Kepler, explicar os mares, as trajetórias dos cometas, a precisão dos equinócios e outros fenômenos, erradicando a dúvida sobre a heliocentricidade, ou seja, o sistema solar como centro, o Sol como centro do sistema solar. Demonstrou que o movimento dos objetos da Terra e dos corpos celestes poderia ser explicado pelos mesmos princípios. Newton construiu o primeiro telescópio refletor prático e desenvolveu uma teoria sofisticada da cor com base na observação de que um prisma separa a luz branca nas cores do espectro visual. Tem muito daquelas camisas, que é uma pirâmide refletora com a luz do sol vindo e atrás saindo uma luz. Isso é um movimento de luz. E uma curiosidade, que pouca gente sabe, mas no nosso campo da numismática, a última função de Newton na Terra foi como chefe de uma casa da moeda.
De 1700, sabia dessa, Wagner? Não. De 1700 a 1727, até o ano que ele morreu, Newton foi presidente da Royal Mint. Ele foi o mestre moedeiro da Casa da Moeda Britânica. Bacana. Sir Newton. Eu não sabia não. E aí ele tem 24 moedas. A primeira da Mongólia, de 1999, que homenageou a Newton em uma série de moedas que apresentavam os gênios do milênio. A segunda é de Gibraltar, em 2009, que conta a história do reino Newton. E Newton, como britânico, faz parte dessa história. Ele pegou a pasta da cadeira científica. Ilha de Salomão, também outra ilha do Reino Unido, também contando a história da Grã-Bretanha, trouxe ele como um dos grandes nomes. E a última moeda, ela não tem a face de Newton, ela tem a face da Rainha Ana, mas foi uma moeda coordenada por Newton. Aquela é uma moeda que Newton não cunhou, porque ele não era o gravador, mas ele era o chefe da Casa da Moeda quando aquela moeda entrou em circulação. Pra gente que é colecionador, isso é um fato muito interessante, porque a gente conhece Newton, mas a gente não conhece Newton como um moedeiro. Sem A gente não dúvida. conhece Newton como um Eu nunca mestre tinha ouvido falar de disso. uma Casa da Moeda. Mas a última função de Newton foi ser mestre de uma Casa da Moeda, em 1727. Essa moeda não era circulante, era só de homenagem. As três primeiras sim. A quarta é a moeda de circulação. É um farfinho. Então a quarta devia ter uma 1727. quantidade maior. A quarta tem uma quantidade maior, que é uma moeda de circulação. Eu acho que são 30 e 36 mil moedas, uma coisa assim. E aí nós temos outros grandes nomes para a astronomia, que eles são grandes para astronomias, mas não são definidamente astrônomos. São físicos, são observadores, que fizeram grande relevância para essa ciência, mas que não são necessariamente astrônomos. Então nós temos primeiro, eu trouxe a moeda de Edmund Halley, todo mundo conhece pelo nome do cometa Halley, né, que foi um astrônomo inglês que não descobriu o objeto que recebeu o seu nome, que nunca o viu, mas a sua previsão matemática do seu retorno em 1758 garantiu o seu lugar na história. Ele preveu matematicamente que um cometa passaria pela Terra, mas ele não chegou a ver. E quando passou, ele já tinha morrido. Bohr, que foi físico, mas também estudante de astronomia, e aí ele fez várias contribuições para a estrutura atômica e física quântica, foi ele que desenhou o átomo, por isso que tem uma moeda diferente. Carlos Gauss, ele tem um campo bem grande, mas foi um matemático, astrônomo e físico alemão que contribuiu muito em diversas áreas da ciência, dentro ela da teoria dos números, estatística, análise matemática, geométrica, diferencial, geodésia, geofísica, eletrostática, astronomia e ótica. Aquilo ali não parece um olho? Porque os óculos que nós usamos hoje foi graças a ele. Como é que é? Os óculos que nós usamos hoje foi graças a ele. Aí ele tem. A Gauss. Foi ele que aperfeiçoou. Essa segunda ali? A terceira. A terceira? Ele que aperfeiçoou o sistema óptico a ponto de entender melhor o movimento da nossa córnea, da nossa retina, e aperfeiçoou o óculos que nós usamos hoje. E ele era astrônomo. E Stephen Hawking. André, você sabe dizer se o óculos nessa época é muito diferente do que é hoje ou é bem próximo do que é hoje? Você saberia? Não, hoje eles têm óculos muito mais modernos, menores. Sim, mas eu digo assim, lentes. o modelo, assim... Em questão de modelo, sim. Eles eram Quer muito mostrar mais ele? pesados. Isso aqui, eu não sei desmontar isso aqui não, mas isso aqui é um óculos que você desmonta. Tá vendo? Pra você guardar no bolso. Aí você coloca no... Bacana aí. Legal. Gostou? Mas, antigamente, o óculos, ele era quase que um adereço da nobreza, né? Um monóculo. É seu? Você Comprei. colocava igual o relógio de bolso. 60 Você tinha a reais. correntinha de um lado pro relógio de bolso e a correntinha do outro lado pro monóculo. Porque as pessoas não viam a necessidade, não existia um estudo para mostrar que você precisava de um óculos para perto, para longe, para descanso. Meu óculos, por exemplo, é descanso. Eu leio muito bem sem óculos, mas me cansa muito ler. Então eu preciso do óculos para descansar a minha vista.
Então o óculos ele começou como um adereço, Onde você como comprou? algo... Devia ser algo assim que os intelectuais da época deviam, né? Até porque a gente não tinha metais não nobres naquela época. Então o óculos é um de ouro, um de prata, sem poder aquisitivo você morria cego. Então não tinha como. E aí por último Stephen Hawking, que é um dos mais conhecidos, né, porque ele nos deixou recentemente. Foi um físico teórico e cosmólogo britânico reconhecido internacionalmente por sua contribuição à ciência, um dos mais renomados cientistas do século. Hawking estudou principalmente buracos negros. Tudo que nós sabemos hoje de buracos negros é dado à pesquisa de Hawking. E ele tem a moeda também, não dá para ver muito bem, mas aqui embaixo é a representação de um buraco negro e aqui em cima tem o nome de Stephen Hawking. E aqui que eu falei, ó, imagina que isso aqui é um olho, tá vendo? Isso aqui é um globo ocular. Só que isso aqui é um cálculo de física, só que ele levou para ótica. E aí Albert Einstein, né? Albert Einstein é conhecido por um físico, né? Ele não é um astrônomo. Mas a relatividade geral é uma teoria da gravitação que foi desenvolvida por Einstein entre 1907 e 1915. De acordo com a relatividade geral, a atração gravitacional observada entre massas resultava da curvatura do espaço e do tempo por essas massas. Então, a aplicabilidade da teoria da relatividade de Einstein ela é planetária. A relatividade geral tornou-se uma ferramenta essencial na astrofísica moderna. Ela fornece a base para o entendimento atual de buracos negros, regiões do espaço onde a atração gravitacional é tão forte que nem mesmo a luz pode escapar. E aí eu trouxe um fato interessante. Em 1926, ele recebeu a medalha de ouro da Royal Astronomical Society, que é o maior prêmio científico de astronomia. Ou seja, ele é um físico, mas ele tem o prêmio Nobel da astronomia, que é essa medalha. E ele tem 30 moedas, inclusive a menor moeda do mundo é de Albert Einstein, que é uma moeda, se não me engano, da Bélgica. Ela tem 3 milímetros. 3 milímetros? 3 milímetros. É a menor moeda do mundo. É uma moeda de ouro de Albert Einstein. Eu não, me falha a memória, eu não sei se é Bélgica, mas a menor moeda do mundo é de Albert Einstein. E para encerrar, eu trouxe algumas moedas do Ano Internacional da Astronomia, que eu falei lá atrás, que era de 2009. 2009 comemorou os 4 séculos da primeira descoberta telescópica de Galileu Galilei. E ainda tiveram 38 países lançaram moedas. Eu falei 46, né? Mas foram 38. E aí eu trouxe umas, a primeira é da Ucrânia, a segunda, se eu não me engano, é do Afeganistão, a terceira é da França, a quarta ela é da Áustria, uma moeda de circulação, inclusive, e as duas primeiras são coloridas, são de Nilo. O Brasil lançou alguma? Não. Com Lula. Oi? Com Lula. O Brasil, infelizmente, não lança muitas moedas comemorativas. E isso é uma curiosidade. Eu estava conversando lá atrás que quando eu falei sobre astronomia, eu poderia falar sobre qualquer coisa. Cidade das Estrelas é um título genérico que eu poderia falar só sobre estrelas. Eu poderia falar sobre, por exemplo, signos, né? Porque os signos são calculados em base de constelações. Constelações são estrelas e os signos têm moedas, as constelações têm moedas, os países têm moedas. Os deuses que dão nome aos países, como Marte, Saturno, Urano, têm moedas. Eu tenho moedas em formato de estrelas, então é um assunto tão vasto. Eu decidi fazer astronomia, mas eu trouxe uma outra curiosidade. Para quem é cristão ou católico, conhece a história dos 3 reis magos que foram guiados por uma estrela de Belém que levou os 3 reis magos até a manjedoura, onde Maria estava parindo Jesus Cristo. Essa história bonita, existe uma moeda de verdade daquela época em que existe a representação. E aí nós temos uma estrela e um cordeiro. Né? Por muitas vezes Jesus foi descrito como o cordeiro de Deus que veio para salvar os pecados do mundo. Então nós temos um cordeiro olhando essa estrela, e essa é uma moeda da região da Judéia, que é conhecido como Estrela de Belém. É uma moeda muito querida pelos colecionadores, principalmente aos que colecionam temas bíblicos, que existem muitas moedas bíblicas, a gente estava conversando aqui também sobre isso anteriormente. E essa é uma moeda bíblica, extremamente antiga, e que tem a Estrela de Belém, que eu também poderia trazer para moeda ou medalha? Isso é uma moeda. E de que ano que é?
Essa moeda circulou, se eu não me engano, entre 14 a.C. e 7 depois de Cristo. Muito difícil de conseguir, André? Não, eu tenho. 14 a.C., ele já previu o lançamento. Sim. Eles já sabiam que essa estrela de Belém seria um cometa. Muitas coisas foram profetizadas, né? A Bíblia é um livro de profecias. Se estudar mesmo, você vai ver que toda a Bíblia é um livro de profecias. Então eles já sabiam da vinda de Jesus Cristo. Eles já pregavam a vinda do Salvador há muitos anos. Essa moeda que os fazendeiros antigos davam aos colonos para fazer as compras, é moeda ou medalha? Moeda. Mas só tinha valor para ele. Era de circulação Era mercado interna, interno, mas era sim. moeda. Você já ouviu falar, você já viu a história dos leprosários no Rio de Janeiro? A lepra, que hoje a gente sabe que é hanseníase, ela é uma doença que ela é contagiosa. Só que não existia cura para ela na década de 10, década de 20. Como a gente não existia uma cura, criaram-se, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Santa Teresa, um leprosário, que era uma cidade para leprosos. Aquelas moedas, e como eles precisavam ter uma economia, criaram moedas para circular naquele leprosário. Eram moedas, para eles tinham um valor legal, e aqui fora, por mais que não tivesse circulação, ela tinha equiparação com os réis que circulavam aqui fora na época. Tanto que as moedas eram de 100 réis, 20 réis, 50 réis. Elas Então, circulavam só lá dentro para não contaminar aqui fora, elas ficavam Isso. só lá dentro. Eram moedas, ele não tinha uma validade nacional. A gente chama isso de moedas particulares, mas ela tem aplicabilidade de moeda e tem valor como moeda, então é uma moeda. No Brasil hoje nós temos moedas sociais, por exemplo, que governos entregam vales em cidades pequenas. Imagina um vale de Santa Maria Madalena, uma moeda de 100 estrelas que você poderia gastar para comprar itens específicos só dentro da cidade. Isso é feito para gerar economia local e para ajudar quem também não tem renda própria. Isso é feito em vários lugares do país até hoje. Silva Jardim tem ainda. Nessa época não existia cédula. Depende da concepção de cédula. Eu estava explicando para o senhor. As cédulas, elas não foram criadas para uso como dinheiro. Nós, a vida toda, sempre só tivemos moedas. Mas, muitos anos atrás, os bancos retinham o seu ouro como segurança e eles lhe davam um vale de depósito para mostrar que você tinha 1000 peças de ouro, por exemplo. Perfeito. E aqueles vales possuíam alguns elementos de segurança que era para você não falsificar e sacar um ouro que não era seu. E eram carimbos, chancelas, marcas d'água que vinham dos selos. Então existia elementos de segurança. Só que, se você quer comprar uma casa que custa 1000 peças de ouro, é muito mais fácil ele entregar um vale de 1000 peças de ouro para que você pegue esse ouro no banco, na casa de amortização, do que eu ter que sacar, me colocar em risco com aquele ouro para passar o ouro para você. Então aquilo foi usando porque eu comprei a sua fazenda com 1000 peças de ouro para um vale. E você queria comprar uma outra fazenda. Então você não pegou o seu ouro, você pegou aquele vale e você passou para outra pessoa. Então aquilo havia circulação. E foram aí que começaram a emitir títulos. Né? Os Estados Unidos emitiam título de prata, título de ouro, né? Os silver dollar. E aí aquilo foi havendo evolução, havendo uma melhoria, viram que aquilo era dinheiro também, até a gente chegar nas cédulas como a gente temos hoje. Ô André, eu estava vendo você colocar aí a astronomia, né? Na numismática. Aí eu falei, o que tem a ver? É porque no caso as moedas contam sobre muitas coisas, né? Inclusive a astrologia, né? Você pode colocar qualquer história na numismática. Eu tenho um amigo, o Paulo Barba Negra, ele conhece orquídeas. Ele tem moedas e selos de orquídeas. O Tan, se não me engano, ele tem uma coleção de dinossauro também, por causa da filha dele, não é algo do tipo? Eu não sei. Você pode colecionar qualquer coisa Coisa de esporte, relacionado a qualquer personalidade, qualquer profissão. coisa. Por exemplo, o meu pai, há muitos anos atrás, era um dono de aras. Eu posso colecionar moedas só com cavalos. Então, a moeda, ela é também colecionável, mas ela é uma ferramenta para contar qualquer história. Qualquer história. A gente pode contar a história da revolta da vacina, por exemplo, mostrando cédulas de Oswaldo Cruz.
A gente pode contar a história da Revolução Farroupilha, mostrando as cédulas particulares que o Rio Grande do Sul emitiu. Eu posso contar a história da Revolução Constitucionalista de 1932 de São Paulo, mostrando as cédulas que eles fizeram para financiar o movimento. Então, a numismática, ela é um efeito propagandístico desde muitos anos, né? Eu estava conversando com as meninas lá fora. E a maior parte das pessoas não sabe disso. Não sabe. Mas, por exemplo, muito do que nós sabemos hoje sobre o Império Romano e grego, nós sabemos porque estavam escritos nas moedas. E as moedas eram a forma dos imperadores, dos reis, falar com o seu povo. Tanto que eles eram mostrados como líderes, como abençoados por deuses, e em alguns casos até como deuses. Tanto que, por exemplo, no Império Bizantino, que é um império de predominância católica, né, o crescimento do cristianismo, a maioria dos imperadores eram representados ao lado de Jesus Cristo. As moedas de Focas, de Justiniano, que eram imperadores bizantinos, você tem lá ele com paramentações católicas, mas ao lado de Jesus Cristo. Então, para mostrar que o imperador era um braço de Deus, era um enviado de Deus. Então, as moedas elas sempre foram efeitos de propaganda desde muitos anos. Na Olbia, que hoje é a Itália, nós tínhamos protomoedas em formato de golfinho. O Felipe tem aí, é uma moeda pequenininha em formato de golfinho, que era para mostrar para as pessoas de fora da Olbia que aquela é uma região portuária, porque os golfinhos ficam em regiões de costa. Então, isso é uma moeda de 600 anos antes de Cristo. Antes de Cristo? Antes de Cristo. Então, as moedas E sempre qual era foram... o material dela? Ela é de bronze. As moedas clássicas são bronze, prata e ouro. E aí nós temos o oricalco também, que o metal de Atlântida, né, mas que hoje nós sabemos que é uma mistura de zinco e cobre. Mas a base das moedas antigas, até 1600 mais ou menos, era bronze, prata e ouro, que eram metais resistentes, porque as moedas eram feitas através do calor. Você fazia um cunho, mas você precisava esquentar o disco para ele se tornar maleável, para que fosse batido o cunho. Então, um material mais leve, como um alumínio, por exemplo, não poderia ser utilizado porque ele quebraria na hora da batida. Então... André, só um detalhe. O amigo que falou que a numismática, muita gente não sabe disso. Na verdade, muitos colecionadores não sabem disso. Até mesmo quem coleciona... Será? Será não, com certeza absoluta. A gente tem uma... Pode concluir. O André e o Felipe, eles são do Rio de Janeiro, mas eles são referências nacionais e até fora do Brasil também. Eles são pessoas muito qualificadas. E quando você é colecionador, que é o meu caso, que sou colecionador, e você estuda muito, tipo eles, sabe, acumula muita informação, enfim, você vira um numismata, alguém que estuda a numismática, entendeu? E isso é muito, muito, muito amplo. É infinito. É diferente de você colecionar algo, você entendeu? Muito bacana. Às vezes Tem oportunidade de estar com eles aqui. Não se informa, né? Sim, a maioria não... Deixa eu fazer uma pergunta. Você saberia, ou poderia dizer, a origem ou a raiz da palavra moeda? Sim, vem de moneta. Moneta era uma personificação da deusa Juno. Era Moneta a avisadora. Ela era uma divindade grega. E há muitos anos atrás, isso é quase mitológico, uns gansos celestes que ficavam no templo de Moneta avisaram de uma invasão bárbara na colina onde se estava o templo. E antigamente já as moedas eram cunhadas no templo de Juno Moneta. Então por isso que moneta de moeda. E aí existe uma lenda dizendo que uma vez o imperador romano foi atrás de Moneta pedir conselhos e ela falou que se você usasse da sua sabedoria na guerra, nunca lhe faltaria dinheiro. Então as moedas começaram a se chamar de monetas por causa de Júlio Moneta, que era uma divindade local. Entendi. Então as palavras monetário, monetização, tudo Vem de moneta. Essa raiz aí. Obrigado. Muito legal. O numismáticos.com.br é um site acadêmico e que hoje é o site acadêmico de numismática mais antigo da América Latina. Ele está no ar funcionando há 15 anos
E também é o primeiro a ser traduzido simultaneamente em Libras. Bacana. Então é isso, gente. Obrigado por terem assistido. Obrigado você, André. Muito bacana. Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos fazer uma moeda Madalena Cidade das Estrelas. Podemos. Tem mais uma Tá assim. bom. Esse lançamento desse livro seu não pode ser feito na festa literária de Madalena? Também. Também, né, irmão? Que é sempre na última semana de abril? Agosto. Agosto, desculpe. Podemos ver, mas é porque existe um problema que ele é feito por uma editoração de São Paulo. Então, geralmente é feito em São Paulo esse lançamento. Porque Não, Não, você não, pode não, estou lançar entendendo. aqui. Você lança oficialmente em São Paulo onde você quiser. Mas nada impede de você estar na festa Nesse literária de evento aqui, Madalena você- não, também autografando, ué. É, sem problema nenhum. Você entendeu? Sem problema nenhum. Vai ser um prazer. É isso aí. prazer é nosso. Tá? É só eu tenho um cartão aqui, é só entrar em contato. Entrega para Globo News. Não, onde é que Não, é? Globo News, Globo News. Aí, Mário vai tomar conta disso. Aí, valeu. Qualquer coisa é só eu entrar em contato. Aproveitar, só pra gente encerrar. Amanhã a gente vai fazer uma palestra às 11 horas da manhã sobre a Copa do Mundo. Nós vamos falar sobre a seleção brasileira, somente sobre a seleção brasileira na numismática. Essa pra mim seria fantástico, porque eu coleciono moeda esportiva Então, e gosto muito de futebol, só que amanhã às horas eu não consigo estar aqui. depois eu te mando no WhatsApp. Muito bacana. Eu te mando pra você ter acesso ao material. Inclusive tem moeda do Pelé. Não moeda brasileira, mas tem moeda do Pelé. É. Porque o Brasil não valoriza. E Zico os também, heróis né? que tem. É.